Você já percebeu que quase todos os conflitos em um relacionamento começam quando tentamos mudar o outro? Queremos que a pessoa haja como esperamos, que sinta o que sentimos, que entenda o que pensamos, e quando isso não acontece, a frustração vem. Mas pense comigo, quem realmente você pode controlar? O outro ou você mesmo? Muitos acreditam que dominar relacionamentos é entender como o outro pensa, prever reações, falar na hora certa, calar na hora certa. Mas o verdadeiro domínio não está fora, está dentro. Relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, são reflexos diretos do seu estado interior. Se você vive em desequilíbrio, qualquer palavra vira ameaça. Se vive em paz, até o silêncio se torna comunicação. O problema é que a maioria das pessoas tenta resolver o caos de fora antes de resolver o caos de dentro. Querem harmonia no relacionamento, mas não têm harmonia consigo mesmas. Querem respeito, mas se tratam com desprezo. Querem ser ouvidas, mas não ouvem nem os próprios pensamentos. Pense nisso, como você se relaciona com o outro é o espelho de como se relaciona com você. Se você se abandona, vai aceitar que os outros te abandonem. Se você se culpa por tudo, vai carregar a culpa até pelos erros que não cometeu. Se você se diminui para caber, vai atrair quem te mantém pequeno. Dominar relacionamentos começa com o autodomínio. E o autodomínio nasce da consciência. O reconhecimento claro das suas emoções, limites e intenções. Autodomínio pessoal no campo pessoal. O domínio começa quando você aprende a observar e não reagir. Não é sobre ser frio, mas sobre ser lúcido. Quando alguém te provoca, o impulso quer atacar, se defender, provar um ponto. Mas o domínio é a escolha de não reagir pelo impulso. É a capacidade de responder com propósito e não com emoção. Respire fundo e reflita. Quantas vezes você disse o que não queria dizer apenas porque estava irritado? Quantas vezes prometeu o que não podia cumprir apenas para agradar? Quantas vezes se calou apenas para não gerar conflito e depois explodiu por dentro? Esses são momentos em que o outro te domina, não porque ele é mais forte, mas porque você entregou o controle das suas emoções. Dominar relacionamentos é recuperar esse controle. É lembrar que ninguém pode te tirar do eixo, a não ser que você permita. É fácil amar quando tudo vai bem. O verdadeiro teste vem quando o outro te decepciona, te fere ou simplesmente não corresponde às suas expectativas. É ali que você descobre o quanto domina a si mesmo, porque amar não é perder-se, respeitar não é se anular, compreender não é se submeter. Equilíbrio é a arte de manter o coração aberto e os limites firmes. Relacionamento profissional, e isso também vale para o ambiente de trabalho. Lá, o jogo é outro, mas o desafio é o mesmo: manter o controle interno. No campo profissional, você vai lidar com egos, pressões, injustiças e disputas. E muitos confundem domínio com frieza ou superioridade. Mas o verdadeiro domínio é serenidade. É não se deixar afetar por aquilo que não depende de você. Você pode controlar sua entrega, sua postura, sua comunicação. Mas não pode controlar o reconhecimento, o comportamento alheio, nem a forma como te interpretam. Quem busca controle total acaba esgotado. Quem entende o que está sob seu domínio vive em paz, mesmo em meio ao caos. Saber o que depende de você é a bússola da lucidez. E quando essa clareza entra no ambiente profissional, tudo muda. Você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. Deixa de se ofender com críticas e começa a extrair aprendizado delas. Deixa de lutar por poder e começa a construir respeito. Um profissional equilibrado não é aquele que nunca sente raiva ou frustração. É aquele que sente, mas não se deixa dominar. Agora pense, quantas vezes você levou para casa os problemas do trabalho?
Quantas noites perdeu revivendo uma conversa, uma discussão, uma injustiça? Isso é falta de domínio. Você deu espaço demais para o que não depende de você. Quer dominar seus relacionamentos profissionais? Então, aprenda a colocar cada coisa em seu lugar. Trabalho é parte da vida, não a vida inteira. Críticas são opiniões, não verdades absolutas. E reconhecimento externo nunca substituirá a paz de quem sabe que está fazendo o seu melhor. O equilíbrio entre os dois mundos. O erro mais comum é tentar viver uma vida pessoal emocional e uma vida profissional racional, como se fossem duas pessoas diferentes dentro de um mesmo corpo. Mas você é um só. E o domínio verdadeiro é integrar as duas dimensões. A serenidade que você pratica no trabalho deve estar presente nas suas relações pessoais. E a empatia que você tem em casa deve ser a mesma que leva para o ambiente profissional. O autodomínio não é compartimentado. Ele é um modo de viver. E quando você o incorpora, todos os seus relacionamentos mudam de patamar. Perceba, relacionamentos não se tratam de ganhar ou perder, mas de compreender e alinhar. E só compreende quem escuta. Só alinha quem entende, e só entende quem silencia dentro de si o ruído do ego, o silêncio e a escuta. O silêncio é uma das formas mais poderosas de domínio. Não o silêncio passivo, mas o silêncio atento, aquele que ouve para compreender e não apenas para responder. No mundo moderno, todo mundo quer falar, poucos sabem escutar, mas é na escuta que nascem os vínculos reais. Em casa, no trabalho, com amigos, ouvir com presença é um ato de respeito e também de sabedoria. Porque quem escuta com atenção percebe o que o outro sente sem precisar que ele diga. Mas atenção, escutar o outro não significa esquecer de si. Escutar também é perceber quando algo te fere, te desgasta, te aprisiona, e ter coragem de se afastar do que destrói a sua paz. Dominar relacionamentos não é permanecer em todos, é escolher conscientemente em quais vale a pena permanecer. E quando o vínculo deixa de ser crescimento para virar prisão, o domínio está em saber partir, com serenidade, sem rancor. Responsabilidade emocional, outro ponto crucial. Responsabilidade emocional. Em um mundo em que todos querem ser compreendidos, poucos querem compreender. Responsabilidade emocional é parar de culpar os outros pelo que você sente. Ninguém tem o poder de te ferir sem a tua permissão. O que te fere não é o que o outro faz, mas o significado que você dá ao que ele faz. E quando você entende isso, tudo muda. As ofensas perdem força, as críticas viram oportunidades, as decepções se transformam em aprendizado. Você deixa de reagir e começa a escolher. Deixa de buscar validação e passa a viver por convicção. E esse é o ponto mais alto do domínio nos relacionamentos. Não viver conforme o humor dos outros, mas conforme o seu próprio eixo. Autenticidade e limites. Dominar relacionamentos também é aprender a ser autêntico. Não é ser rude, é ser real. A sinceridade é o alicerce da confiança. E confiança é o coração de qualquer relação, pessoal ou profissional. Mas ser autêntico exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para sustentar um ponto de vista sem agressividade. Coragem para se afastar quando algo fere seus princípios. O domínio verdadeiro não é o da força, é o da coerência. E coerência é viver o que se fala. É alinhar discurso e atitude. É dizer não sem culpa e sim com consciência. Quando você é coerente, as pessoas te respeitam, mesmo que não concordem com você. Quando você é incoerente, pode até ser admirado por um tempo, mas nunca será verdadeiramente respeitado.
Conclusão do bloco 1. Relacionamentos são o campo em que testamos tudo o que acreditamos sobre nós mesmos. Eles revelam nossas sombras, fraquezas e virtudes, mas também nos lapidam se estivermos dispostos a aprender. Dominar relacionamentos não é vencer discussões, é vencer a si mesmo todos os dias. É manter o equilíbrio quando o outro perde o dele. É conservar a serenidade quando o mundo te provoca. É agir com consciência, mesmo quando o coração quer gritar. E, principalmente, é lembrar que o verdadeiro amor, seja por alguém, por um amigo ou pelo que você faz, nunca vem do controle, vem da liberdade. A liberdade de ser inteiro, mesmo diante do outro. Quando você se domina, o amor deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. E essa é a forma mais elevada de amar e de viver. Você já percebeu que quase todos os conflitos em um relacionamento começam quando tentamos mudar o outro? Queremos que a pessoa haja como esperamos, que sinta o que sentimos, que entenda o que pensamos, e quando isso não acontece, a frustração vem. Mas pense comigo, quem realmente você pode controlar? O outro ou você mesmo? Muitos acreditam que dominar relacionamentos é entender como o outro pensa, prever reações, falar na hora certa, calar na hora certa. Mas o verdadeiro domínio não está fora, está dentro. Relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, são reflexos diretos do seu estado interior. Se você vive em desequilíbrio, qualquer palavra vira ameaça. Se vive em paz, até o silêncio se torna comunicação. O problema é que a maioria das pessoas tenta resolver o caos de fora antes de resolver o caos de dentro. Querem harmonia no relacionamento, mas não têm harmonia consigo mesmas. Querem respeito, mas se tratam com desprezo. Querem ser ouvidas, mas não ouvem nem os próprios pensamentos. Pense nisso, como você se relaciona com o outro é o espelho de como se relaciona com você. Se você se abandona, vai aceitar que os outros te abandonem. Se você se culpa por tudo, vai carregar a culpa até pelos erros que não cometeu. Se você se diminui para caber, vai atrair quem te mantém pequeno. Dominar relacionamentos começa com autodomínio. E o autodomínio nasce da consciência. O reconhecimento claro das suas emoções, limites e intenções. Autodomínio pessoal no campo pessoal. O domínio começa quando você aprende a observar e não reagir. Não é sobre ser frio, mas sobre ser lúcido. Quando alguém te provoca, o impulso quer atacar, se defender, provar um ponto. Mas o domínio é a escolha de não reagir pelo impulso. É a capacidade de responder com propósito e não com emoção. Respire fundo e reflita. Quantas vezes você disse o que não queria dizer apenas porque estava irritado? Quantas vezes prometeu o que não podia cumprir apenas para agradar? Quantas vezes se calou apenas para não gerar conflito e depois explodiu por dentro? Esses são momentos em que o outro te domina, não porque ele é mais forte, mas porque você entregou o controle das suas emoções. Dominar relacionamentos é recuperar esse controle. É lembrar que ninguém pode te tirar do eixo, a não ser que você permita. É fácil amar quando tudo vai bem. O verdadeiro teste vem quando o outro te decepciona, te fere ou simplesmente não corresponde às suas expectativas. É ali que você descobre o quanto domina a si mesmo, porque amar não é perder-se, respeitar não é se anular, compreender não é se submeter. Equilíbrio é a arte de manter o coração aberto e os limites firmes. Relacionamento profissional, e isso também vale para o ambiente de trabalho. Lá, o jogo é outro, mas o desafio é o mesmo: manter o controle interno. No campo profissional, você vai lidar com egos, pressões, injustiças e disputas.
E muitos confundem domínio com frieza ou superioridade, mas o verdadeiro domínio é serenidade, é não se deixar afetar por aquilo que não depende de você. Você pode controlar sua entrega, sua postura, sua comunicação, mas não pode controlar o reconhecimento, o comportamento alheio, nem a forma como te interpretam. Quem busca controle total acaba esgotado. Quem entende o que está sob seu domínio vive em paz, mesmo em meio ao caos. Saber o que depende de você é a bússola da lucidez. E quando essa clareza entra no ambiente profissional, tudo muda. Você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. Deixa de se ofender com críticas e começa a extrair aprendizado delas. Deixa de lutar por poder e começa a construir respeito. Um profissional equilibrado não é aquele que nunca sente raiva ou frustração. É aquele que sente, mas não se deixa dominar. Agora pense, quantas vezes você levou para casa os problemas do trabalho? Quantas noites perdeu revivendo uma conversa, uma discussão, uma injustiça? Isso é falta de domínio. Você deu espaço demais para o que não depende de você. Quer dominar seus relacionamentos profissionais? Então, aprenda a colocar cada coisa em seu lugar. Trabalho é parte da vida, não a vida inteira. Críticas são opiniões, não verdades absolutas. E reconhecimento externo nunca substituirá a paz de quem sabe que está fazendo o seu melhor. O equilíbrio entre os dois mundos. O erro mais comum é tentar viver uma vida pessoal emocional e uma vida profissional racional, como se fossem duas pessoas diferentes dentro de um mesmo corpo. Mas você é um só. E o domínio verdadeiro é integrar as duas dimensões. A serenidade que você pratica no trabalho deve estar presente nas suas relações pessoais. E a empatia que você tem em casa deve ser a mesma que leva para o ambiente profissional. O autodomínio não é compartimentado. Ele é um modo de viver. E quando você o incorpora, todos os seus relacionamentos mudam de patamar. Perceba, relacionamentos não se tratam de ganhar ou perder, mas de compreender e alinhar. E só compreende quem escuta. Só alinha quem entende. E só entende quem silencia dentro de si o ruído do ego, o silêncio e a escuta. O silêncio é uma das formas mais poderosas de domínio. Não o silêncio passivo, mas o silêncio atento, aquele que ouve para compreender e não apenas para responder. No mundo moderno, todo mundo quer falar, poucos sabem escutar, mas é na escuta que nascem os vínculos reais. Em casa, no trabalho, com amigos, ouvir com presença é um ato de respeito e também de sabedoria. Porque quem escuta com atenção percebe o que o outro sente sem precisar que ele diga. Mas atenção, escutar o outro não significa esquecer de si. Escutar também é perceber quando algo te fere, te desgasta, te aprisiona, e ter coragem de se afastar do que destrói a sua paz. Dominar relacionamentos não é permanecer em todos, é escolher conscientemente em quais vale a pena permanecer. E quando o vínculo deixa de ser crescimento para virar prisão, o domínio está em saber partir, com serenidade, sem rancor. Responsabilidade emocional, outro ponto crucial. Responsabilidade emocional. Em um mundo em que todos querem ser compreendidos, poucos querem compreender. Responsabilidade emocional é parar de culpar os outros pelo que você sente. Ninguém tem o poder de te ferir sem a tua permissão. O que te fere não é o que o outro faz, mas o significado que você dá ao que ele faz. E quando você entende isso, tudo muda. As ofensas perdem força, as críticas viram oportunidades, as decepções se transformam em aprendizado. Você deixa de reagir e começa a escolher. Deixa de buscar validação e passa a viver por convicção. E esse é o ponto mais alto do domínio nos relacionamentos. Não viver conforme o humor dos outros, mas conforme o seu próprio eixo.
Autenticidade e limites. Dominar relacionamentos também é aprender a ser autêntico. Não é ser rude, é ser real. A sinceridade é o alicerce da confiança. E confiança é o coração de qualquer relação, pessoal ou profissional. Mas ser autêntico exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para sustentar um ponto de vista sem agressividade. Coragem para se afastar quando algo fere seus princípios. O domínio verdadeiro não é o da força, é o da coerência. E coerência é viver o que se fala. É alinhar discurso e atitude. É dizer não sem culpa e sim com consciência. Quando você é coerente, as pessoas te respeitam, mesmo que não concordem com você. Quando você é incoerente, pode até ser admirado por um tempo, mas nunca será verdadeiramente respeitado. Conclusão do bloco 1. Relacionamentos são o campo em que testamos tudo o que acreditamos sobre nós mesmos. Eles revelam nossas sombras, fraquezas e virtudes, mas também nos lapidam se estivermos dispostos a aprender. Dominar relacionamentos não é vencer discussões, é vencer a si mesmo todos os dias. É manter o equilíbrio quando o outro perde o dele. É conservar a serenidade quando o mundo te provoca. É agir com consciência, mesmo quando o coração quer gritar. E, principalmente, é lembrar que o verdadeiro amor, seja por alguém, por um amigo ou pelo que você faz, nunca vem do controle, vem da liberdade. A liberdade de ser inteiro, mesmo diante do outro. Quando você se domina, o amor deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. E essa é a forma mais elevada de amar e de viver.